cabe também ao Banco Central, como competência privativa, controlar o fluxo de capitais estrangeiros. Como falamos em aula anterior, o atual regulamento do mercado de câmbio, que é bastante liberalizado em relação a situações anteriores, a normas que existiam antigamente, ele prevê que, em princípio, qualquer pessoa pode transacionar qualquer quantidade de moeda estrangeira, desde que cumpra a normatização e que tenha justificativa econômica para aquele volume daquela transação. Pois bem, qualquer transação em moeda estrangeira tem que ser feita com uma instituição financeira. Eu não posso comprar dólar com você, nem você pode comprar comigo. Nós precisamos trocar nossos reais por dólares, ou dólares por reais, junto a uma instituição financeira autorizada, um banco, ou uma casa de câmbio, ou até uma corretora. Pois, muito bem. Os dólares, ou euros, ou outra moeda estrangeira, nós costumamos falar dólar, porque o dólar é a moeda de referência do mercado de câmbio. Nós teremos esse assunto mais aprofundado em aulas posteriores, quando vamos tratar do assunto câmbio. Neste momento, estamos apenas explicando como é que o Banco Central controla o fluxo de capitais estrangeiros. E ele controla porque aquelas instituições que transacionam moeda estrangeira conosco, com as pessoas físicas e jurídicas, ou seja, os bancos, as corretoras, as casas de câmbio, a maioria dos dólares da moeda estrangeira que eles adquirem, eles revendem ao Banco Central. E toda transação que é feita entre uma pessoa física ou jurídica e uma instituição financeira autorizada a operar no mercado de câmbio, essa transação também é registrada no Banco Central. Por isso é que, como comentamos antes, para o mercado de câmbio, o Banco Central é como se fosse um corredor de portas abertas. Pode entrar e pode sair, mas tem que passar por ali. Quando passa, fica registrado. Então, o Banco Central tem a informação e pode exercer o controle do fluxo de capitais estrangeiros, porque ele tem a informação de quanto está entrando de moeda estrangeira e quanto está saindo. Nos últimos anos, o fluxo de capitais estrangeiros para o Brasil é líquido no sentido positivo, ou seja, está entrando muito mais do que está saindo. Está entrando tanto para investimento financeiro, como bolsa de valores ou renda fixa no mercado brasileiro, que é muito atraente, porque os juros brasileiros são bastante elevados em relação à média mundial. Então, o investidor estrangeiro aqui tem uma rentabilidade sem risco que ele não encontra em outros lugares. E também tem entrado pela conta de balanço comercial, porque o Brasil tem tido superávit nas suas transações comerciais, o país é um grande exportador de commodities, e ainda pelo chamado investimento estrangeiro direto, que é quando uma empresa investe no país para montar uma subsidiária ou para aumentar o volume de negócios dessa sua filial. Então, por esses três caminhos, está entrando mais dinheiro do que saindo. Por isso, está havendo um fluxo positivo. Como as instituições financeiras compram esses dólares e revendem a maior parte ao Banco Central, esses dólares que o Banco Central adquire e que, portanto, está aumentando o saldo, porque está entrando mais do que saindo, esses dólares que o Banco Central adquire são as chamadas reservas internacionais. Então, o Banco Central, ele é o fiel depositário das reservas internacionais. É uma competência privativa do Banco Central tomar conta desse dinheiro, desse volume de recursos em moeda estrangeira. Não são dólares do Banco Central, não são dólares do governo, são dólares do país, porque eles resultam de transações privadas entre os agentes econômicos, turistas, exportadores, importadores, empresas que remetem e que trazem recursos para o país. E, muito importante o que vamos comentar agora, é com
competência privativa do Banco Central efetuar, como instrumento de política monetária, operações de compra e venda de títulos públicos federais. Vamos atentar para a explicação desta competência, porque ela nos remete a um assunto fundamental em termos de política econômica, que é a política monetária. É o controle do volume dos meios de pagamento, portanto, é a política que visa controlar a inflação, que é um dos principais papéis do Banco Central na economia. E quando a gente fala de política monetária, nós estamos nos referindo ao Copom. Copom significa Comitê de Política Monetária. É um órgão do Banco Central formado pelos diretores. Os diretores do Banco Central é que votam nas reuniões do Copom, do Comitê de Política Monetária. A reunião do Comitê de Política Monetária, ela ocorre 8 vezes ao ano. Hoje em dia, houve épocas em que eram 12 reuniões anuais, uma por mês. Mas de uns 4 anos para cá, tem sido 8 reuniões anuais. Portanto, um intervalo de aproximadamente 45 dias. Faço aqui um parênteses. Já houve banca que fez a afirmativa de que as reuniões do Copom ocorriam no intervalo de exatamente 45 dias. O exatamente estava errado, porque é aproximadamente. O calendário das reuniões do Copom é divulgado no início do ano. No mês de janeiro, o Banco Central já divulga todas as datas de todas as reuniões que vão ocorrer do Copom. E o que acontece nessa reunião? E o que isso tem a ver com compra e venda de títulos públicos federais? E o que isso tem a ver com controle da inflação? É isso que vamos destrinchar nos próximos momentos. A reunião do Copom demora 2 dias. No primeiro dia, que é uma reunião mais técnica, o Copom dedica-se a analisar o relatório de inflação. Este relatório de inflação é um estudo preparado pelas áreas técnicas do Banco Central. Por isso, no primeiro dia da reunião do Copom, participam da reunião, além dos diretores, também os chefes de departamento, porque é analisado o comportamento da inflação. E esta análise, este relatório, ele enxerga a inflação para trás e para frente. Não apenas o que aconteceu, como foi a inflação, como foi o comportamento dos preços, mas também o que isso leva a prever em termos de comportamento futuro, porque o objetivo da reunião do Copom é agir sobre a inflação futura para mantê-la dentro dos patamares desejados, para mantê-la dentro da meta de inflação estabelecida. Vamos relembrar que falamos em aula anterior que cabe ao Conselho Monetário Nacional definir a meta de inflação. Cabe ao Banco Central garantir que a inflação fique dentro da meta. E o seu principal instrumento são as deliberações do Copom, Comitê de Política Monetária. No primeiro dia, uma reunião de análise. No segundo dia, onde só participam os diretores, que são os que votam, e o chefe do Departamento de Mercado Aberto, que é o departamento que faz a operação de compra e venda de títulos públicos federais, e é o departamento responsável pela divulgação do resultado da reunião. E qual é o resultado da reunião? No segundo dia, o Copom delibera. Sua deliberação consiste em definir a meta da taxa Selic e o seu eventual viés. Para que a gente possa traduzir este palavreado para um português inteligível e entender o que isso tem a ver com o controle da inflação,
Vamos por partes. Vamos entender primeiro o que significa Selic. Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É um sistema eletrônico mantido pelo Banco Central que faz a liquidação, ou seja, o pagamento para quem vendeu e a transferência da propriedade para quem comprou, e faz a custódia, a guarda de operações envolvendo títulos públicos federais. Títulos públicos federais, como nós já comentamos, são os títulos da dívida pública que o Estado emite para financiar a sua dívida. E esses títulos pagam uma determinada rentabilidade. Quem pega emprestado paga juros a quem emprestou. Assim também é com o Estado por meio da emissão dos títulos da dívida pública. Então, quando nós falamos em taxa Selic, nós estamos nos referindo à rentabilidade desses títulos públicos. Ou seja, quanto que o Estado paga de juros ou de correção ou de rentabilidade, assim, de uma forma resumida, para os compradores, os adquirentes dos títulos públicos federais. Então, quando dizemos que o Copom define a meta da taxa Selic, isso quer dizer que o Copom está definindo uma diretriz de rentabilidade para os títulos públicos federais, cuja negociação é registrada no Selic. Então, voltando e consolidando o conceito, estabelecer a meta da taxa Selic significa definir um objetivo, uma diretriz, uma meta de rentabilidade para os títulos públicos federais, que são negociados entre Banco Central e bancos, principalmente, e cujas negociações são registradas no Selic. Quando falamos de estabelecer a meta da taxa Selic e seu eventual viés, o viés que pode ser dado ou não pelo Copom é uma autorização que o Copom pode dar ou não ao presidente do Banco Central, ele, pessoa física. Se houver viés, significa que o presidente do Banco Central está autorizado a mudar, a mexer, a alterar a meta da taxa Selic antes da próxima reunião do Copom. Então, temos três vieses. O viés de alta significa a autorização para aumentar a taxa. O viés de baixa significa a autorização para reduzir. E se não há viés ou viés neutro, não há autorização e aquela meta da taxa Selic será definida pelo Copom e será mantida até a próxima reunião. Esta meta da taxa Selic também é chamada de taxa básica de juros.